Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje nós iremos fazer uma revisão sobre todo o conteúdo que nós já aprendemos aqui de MDC. Então a aulinha de hoje seria uma revisão sobre o máximo divisor comum, também conhecido como MDC. E nessa mesma aula nós também estaremos vendo a questão da decomposição simultânea, também conhecida como fatoração. Tranquilo? Vem com a prof aqui. O que é MDC? Vocês devem estar se perguntando igual esse garotinho aí da imagem, né? O que é MDC? Vamos lá, então. O máximo divisor comum, também conhecido como MDC, de dois ou mais números inteiros, é o maior divisor inteiro comum a todos eles. O que significa isso? Vocês devem estar se perguntando igual essa mocinha e esse rapaz, né? Então, assim, imagine a seguinte coisa. Ele é o maior número inteiro que divide os números em questão. Qual que seria esses números em questão? Vamos a alguns exemplos, que daí vai ser mais fácil da prof estar explicando para vocês como que funciona o máximo divisor comum. Tranquilo? Vamos lá, pessoal, então, ao exemplo que a prof havia comentado com vocês, tá? Então, nós vamos estar fazendo o quê? Vamos pegar a letra D, que significa divisor, tá? Eu vou pegar um número baixo aqui, que dê pra gente estar dividindo na cabeça, tá? Então, eu vou pegar o número 18, vou colocar ele em parênteses, que significa que vai ser divisor de 18, e vou abrir um conjunto, tá? Então, eu vou colocar aqui um conchetes, tranquilo? Então, vamos aos divisores do número 18. O primeiro divisor, que é o divisor universal, que seria o número 1, 18 divididos por 1 é equivalente a 1, né? 18 divididos por 2 é equivalente a 9, então ele é, o número 2 ele é um divisor de 18, tá? 18 divididos por 3, ele dá equivalente a 6, então ele dá um número inteiro, então ele também é um número divisível por 18, número 3. 18 divididos por 4, ele não dá, ele vai dar um número com vírgula. Imagine que ele vai ficar ali na tabuada do 4, tem o 16 e o número 20, né? Então, o número 18 ele tá entre esses dois números. Então, daria 4, alguma coisinha ali. Então, não tem como, tá? Então, o número 4 ele é um número com vírgula, não teria como. A mesma coisa o número 5, tranquilo? Mas o número 6, ele é divisível por 18, porque ele vai dar equivalente a 3, correto? Então, ali, 18 divididos por 6 é equivalente a 3, então tem como. Então, o número 6 aqui, ele é divisível pelo 18. O número 7 não é e o número 8 também não é, pelo fato que ele vai dar um número com vírgula, ele não vai dar um número inteiro. Mas o número 9 é divisível por 18, porque 9 vezes 2 é equivalente a 18. E o próprio 18, né? 18 vezes 18, 18 divididos por 18 é equivalente a 1. Então, ele dá um número inteiro. Esse seria ali a divisão por 18, né? Agora, vamos fazer a divisão pelo número 30, que é um outro número baixo que dá para fazer de cabeça. Então, ali, o D de divisor do número 30 e vamos abrir aqui novamente a questão do conjunto, né? Então, o número universal, que é divisível, é o número 1, 30 dividido por 1 dá 30, 30 divididos por 2 dá, porque ele vai dar 15, né? Então, por 2 também vai estar dando. 30 divididos por 3 também dá, porque vai dar 10, então 3 também é. O 4 não daria, porque ele vai dar um número com vírgula, mas o número 5 dá, né? 30 divididos por 5 é equivalente a 6, então o 5 ele é divisível por 30, né? O próprio número 6, que daria equivalente a 5, né? 30 divididos por 6 é equivalente a 5, então o número 6. O número 7, o número 8 e o número 9 não teria como, né? Mas o número 10 tem como, porque 30 divididos por 10 é equivalente a 3. Então, o número 10 aqui.
o próprio número 15 também, né? Porque 30 dividido por 15 é equivalente a 2, então também dá. E o próprio número 30, né? 30 dividido por 30 é equivalente a 1. Então, esses são os meus dois conjuntos, né? Então, o meu conjunto do número 18 e o meu conjunto do número 30. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estar analisando, eu vou até pegar um giz de uma outra cor. Nós vamos estar analisando aqui quais são os números que estão iguais nos dois conjuntos, né? Então, o que significa isso? Que são divisíveis tanto pelo 30 quanto pelo 18. Então, podemos perceber que o número 1, ele repete tanto no número 18 como no número 30, então ele tem nos dois conjuntos. O número 2, a mesma coisa. O número 3, a mesma coisa, ele também está nos dois conjuntos. O número 6, ele também está nos dois conjuntos. Já o número 5, ele não está no conjunto do número 18. O número 9 não está no conjunto do número 30. Faltou 18 aqui. E o número 18 não está no conjunto do número 30. Então, esses são os números que são divisíveis tanto pelo 18 quanto pelo 30, correto? Só que o que a gente fala? O máximo divisor comum é equivalente, o máximo é equivalente ao maior divisor comum. Então, eu quero saber qual que é o maior divisor comum entre esses dois números. Qual que seria o maior divisor? O número 6. Ele divide tanto 18 quanto 30, só que ele é o maior divisor comum entre eles. Vamos lá, então, pessoal, tá finalizando essa parte aqui. Então, o MDC do 18 e do 30, que nada mais é do que o máximo divisor comum entre 18 e 30, é equivalente a 6, que é o que a gente achou aqui nos dois conjuntos, então é o elemento 6, tranquilo? Então, assim, pessoal, vocês devem estar se perguntando, nossa, prof, mas e se for de números maiores, tem um método mais fácil de estar fazendo? Tem uma outra forma? Tem sim, pessoal. Tem ali o algoritmo de Euclides, que dá para estar utilizando. Ele surgiu por volta de 300 anos antes de Cristo, tá? E uma curiosidade dele é que não é necessário fazer pela decomposição simultânea em fatores primos. Então, ele vai ser mais fácil de ser aplicado. Tranquilo? Eu vou estar explicando para vocês. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, o algoritmo de Euclides. Aqui eu vou trabalhar com números mais altos, para vocês verem que essa é uma forma legal de estar fazendo, mais fácil, né? De fazer números grandes, é claro que números pequenos também, mas aí vai de vocês ali qual opção vocês vão achar mais fácil para estar fazendo, tranquilo? Então, como que funciona o algoritmo de Euclides? Vocês já estudaram isso, mas eu vou revisar novamente com vocês, tá? Nós vamos achar aqui o MDC, que seria o máximo divisor comum, né? De 160 e o 64, que são números grandes. Tranquilo? Então, lembrando, o que a gente vai fazer ali, né? Nós vamos estar utilizando a questão da... Vamos fazer um jogo da velha, né? Todo mundo sabe fazer o jogo da velha. Ok. Fizemos o jogo da velha. Tá, prof, e agora? Como que a gente faz? Não lembro. Como que, né, prossegue aí? Nós vamos pegar a linha do meio, então essa linha aqui, e vamos colocar os dados que nós temos, tá? Como que funciona? Vocês não podem colocar o 64 primeiro, tá? Tem que ser sempre o número maior, não esqueçam disso. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Vamos colocar o 160 aqui na linha do meio, mas no primeiro quadradinho, e o 64. Aí, nós temos que ver quantos 64 vão caber dentro do 160. Então, quantas vezes o 64 cabe aqui dentro? Quem não consegue fazer de cabeça, pessoal, a prof aconselha em fazer uma continha de mais aqui do lado, ou até mesmo de vezes, qual vocês achar melhor, para não estar errando, tranquilo? Eu sei que é 2 vezes, mas vamos fazer aqui como se eu não soubesse, tranquilo? Então, eu vou fazer aqui 64
que seja vezes 2, né? Então, 2 vezes 4 é equivalente a 8. E 2 vezes 6 é equivalente a 12. Então, dá 128. Mas 128 ainda não é 160, então não é o meu resultado que eu quero. Eu sei. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, prof, mas e por 3 não dá? Não dá, pessoal, porque por 3 ele vai dar 192, então ele vai passar de 160. Então não tem como estar fazendo por 3. Então eu vou pegar esse 2 aqui, que eu sei que é 2 vezes, e vou colocar em cima do 64. Tranquilo? Então não esqueçam de fazer isso aqui, senão vocês vão se perder, tá? Mas ainda a gente não chegou ao resultado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 160, que é o número que eu quero saber, né? Quantas vezes que o 64 vai caber ali dentro, e vou fazer menos esse 128, que é o resultado que a gente achou aqui de 64 vezes 2. Quem não consegue fazer de cabeça, eu sei que vai dar 32, mas quem não consegue, faz o quê? A continha de menos lá, né? 160 menos 128. O que nós vamos fazer aqui? Vamos emprestar do 6, que vai virar, o 0 vai virar 10, que vai sobrar 2. Do 6 sobrou 5. Do 5 menos 2 é equivalente a 3. E 1 menos 1 dá 0. Então, sobrou 32. Esse 32 eu vou colocar onde? Eu vou colocar embaixo do 160, porque é o resultado que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou colocar 32, porque o 160 menos 128 dá 32. Então, percebam que aqui ele não deu 0 ainda, que é o nosso objetivo, que é dar 0, porque a gente tem que achar ali o 0, né? Então, como que vai funcionar agora? Nós vamos fazer a seguinte coisa. Aqui, eu vou pegar um giz de uma outra cor para vocês verem. Eu vou passar esse 32 para cá, ó. Para cá. Então, eu joguei o 32 aqui. Por quê? Vocês devem estar se perguntando, né? Porque eu preciso saber quantos 32 irão caber dentro do 64. Tranquilo, pessoal? Por enquanto? Então, vamos lá. Vamos seguir do mesmo jeitinho ali, né? Então, nós vamos ver quantos 32 cabe ali dentro do 64. Então, se a gente fazer 32 vezes 2, ele vai dar quantos? 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 3 dá 6. Então, ele deu 64, correto? Então, vamos lá. A gente vai pegar esse 2 aqui, vamos jogar ele aqui dentro, né? Opa, aqui em cima, que ficou meio feio. Eita, professora! Jogamos ele ali em cima e vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos pegar o 64, que é o número que nós estamos tentando colocar o 32 dentro. Vamos fazer ali 64 menos 64, que foi o número que nós achamos aqui. Nós sabemos que dá 0. Então, nós vamos colocar o 0 aqui embaixo. Vocês conseguiram perceber que nós chegamos no 0, que era o nosso objetivo? Mas o objetivo não é chegar no 0, não é isso que ele está pedindo aqui, né? Ele está pedindo o quê? O MDC de 160 e o 64. Qual que é o MDC, prof? Então, o MDC nada mais é do que o número 32, porque foi o último número que você conseguiu achar. Então, foi o último número que você conseguiu colocar dentro de 64, que deu 0. Então, o MDC de 160 e 64 é equivalente a 32. Esse é o MDC. Tranquilo, pessoal? A prof vai apagar agora aqui o quadro, né? E nós vamos fazer mais um exemplo. Só um minutinho. Agora eu vou estar trabalhando com números mais baixos para vocês perceberem que também dá para ser feito com números pequenos, coisa que daria para nós estarmos fazendo pela cabeça, dá para fazer também pelo algoritmo de Euclides, tá? Vamos lá então. Nós vamos achar o MDC de qual número? No número 20 e o número 12. Então, como que vai funcionar aqui? Nós vamos fazer a forca, forca não,
A prof tá errando de brincadeira. Nós vamos fazer aqui o jogo da velha, né? Como todos vocês sabem. Iremos colocar ali o maior número, que seria o número 20, né? No lado esquerdo, sempre na linha do meio. Lembrem disso, por favor. Vamos colocar aqui o outro número, que seria o número 12. E lá vem a pergunta novamente. Quantas vezes o número 12 irá caber dentro do número 20? Aqui nós conseguimos já ver de primeira, né? Que seria uma vez só. Porque se fosse 12 vezes 2, ele daria 24, ele passaria do número 20. Então, nós sabemos que seria apenas uma vez. Então, nós vamos colocar o 1 em cima ali do 12. Tranquilo? E o que nós vamos fazer? O 20 aqui do lado, menos 12, que é equivalente aqui a 8. Aonde que nós vamos colocar o 8? Não esqueçam, pessoal, que o resultado ele sempre vai embaixo do número que nós estamos querendo colocar o outro número dentro. Tranquilo? Então, sempre embaixo do maior número. O resultado ali da conta de menos, da operação de menos, ele sempre vai ser embaixo do maior número. Tranquilo? Então, nós vamos colocar o 8 aqui embaixo. Qual que é o próximo passo? Novamente, nós vamos pegar o 8 e vamos jogar ele aqui para onde? Pro outro lado, né? Então, eu vou jogar o 8 aqui, ó. Novamente, vem a pergunta. Quantos 8 eu consigo colocar dentro de 18? Aqui nós também conseguimos visualizar fácil, né? Que seria apenas uma vez. Porque se fosse duas vezes, daria 16 e passaria do número 12. Então, eu vou colocar aqui uma vez e vou fazer o quê? Vou fazer o 12 menos 8 novamente. Então, 12 menos 8 é equivalente a 4, correto? Então, aqui a gente tem que prosseguir, né? Então, eu preciso continuar ali o meu jogo da velha, né? Então, eu vou ter que colocar mais uma linha aqui e aqui. Então, vamos lá. Aonde que eu coloco esse resultado do 4 que deu aqui? Embaixo de quem? Embaixo do 8 ou do 12? Qual que é o maior número? Embaixo do 12. Então, eu vou colocar o 4 aqui, que é o resultado. E vou passar o 4 lá para o outro lado novamente. A mesma coisa que eu fiz com o 8. Joguei o 4 aqui. Vou me perguntar novamente. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 8? Aqui nós conseguimos ver que são 2 vezes. Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, nós conseguimos colocar o 2 aqui em cima. E o resultado daí, né, de 8 menos 8, que é o valor de 4 vezes 2, e o menos 8 é equivalente a 0. Então, nós vamos colocar o 0 aqui embaixo novamente. Então, nós chegamos ao que nós queríamos, ao 0. Mas ainda não é essa a pergunta, né? A pergunta, qual é o MDC de 20 e 12? Qual que é o MDC? É o último número que nós tentamos colocar dentro do 8, que seria o número 4. Então, o MDC de 20 e 12 é equivalente a 4. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte de algarismo de Euclides. Esse é um método bem legal da gente estar trabalhando. Mas assim, esse não é o único método que a gente tem. Nós temos mais um método ainda. Qual que seria esse método? A decomposição simultânea por fatores primos, ou também conhecida como fatoração. Vamos aprender mais essa? Só de colocar um ponto bem importante ali em relação ao algarismo de Euclides, antes de nós estarmos passando para a decomposição simultânea, é que ali pelo método de Euclides, nós temos uma limitação. Se nós quisermos estar calculando 3 ou mais números, ele não serve, tá?
Então, ele pode calcular apenas 2 números. Eu não consigo estar calculando 3, 4, 5 ou 6 números ali, né? Por isso que tem esse método da decomposição simultânea ou até mesmo a fatoração, como vocês conhecem. Tranquilo? Então, vamos ver o que significa isso? Então, lá, pessoal. A decomposição simultânea ou fatoração simultânea consiste em dividir várias vezes os números dados pelo menor fator primo, tá? Então, não esqueçam os números primos, ok, pessoal? Se o número não for divisível pelo menor fator, ele deve ser repetido. O MDC é obtido pela multiplicação dos fatores primos comum, ou seja, os fatores que dividem os números dados ao mesmo tempo. Aqui, pelo que eu escrevi, eu tentei deixar ele bem sucinto para vocês entenderem o que é a decomposição simultânea, tá? Claro, com exemplos vai ser mais fácil de você estar entendendo. O único ponto que nós não podemos esquecer é a questão dos números primos, que nós vamos utilizar bastante nesse método. Tranquilo? Vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor? Vamos lá então, pessoal, a decomposição simultânea. Eu vou pegar 2 números, tá? Aí vocês vão ficar se perguntando, nossa, prof, mas não dava para fazer pelo método de Euclides? Dava sim, tá? Eu só vou fazer aqui pela decomposição para vocês verem que dá para fazer também tanto pelo método de Euclides quanto pelo método de decomposição simultânea. Vocês que vão escolher. Depois desse exemplo, nós vamos fazer mais um exemplo aí com 3 números e números grandes, para vocês terem uma noção ali de como que fica, tranquilo? Vamos lá? Então, eu vou pegar o número 90 e o número 54. Então, a gente vai procurar o MDC de 90 e 54. Qual que é o MDC desse? Então, vamos lá. Nós vamos colocar o 90 e o 54. Nós vamos passar uma linha aqui. E daí, como que vai funcionar? Lembra que a prof falou em relação aos números primos? Então, agora que nós iremos utilizar os números primos, tá? Então, é bem importante que vocês lembrem quais são os números primos, tranquilo? Qual que é o primeiro número primo? O número 2, correto? Lembrando, dando só uma ênfase em relação a isso, o número 2 é o único número par que é primo. Todos os outros números que são pares, eles não podem ser número primo. Tranquilo? Vamos lá? Então, vamos lá. Eu consigo dividir o 90 por 2? Sim, consigo, porque o 90 é par. O 54? Também consigo, porque ele é par. Então, nós vamos colocar o 2 aqui à sua direita, tá? Então, você vai colocar o 2 na mesma linha do 90 e do 54. E você vai fazer a divisão. 90 divididos por 2 é igual a 45. E o 45, o resultado você vai colocar na linha de baixo. 54 divididos por 2 é equivalente a 27. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Aqui eu ainda consigo dividir por 2 no 45 ou no 27? Não, porque ele não é mais um número par, ele já é um número ímpar. Então, o que a gente vai fazer? Nós iremos para o próximo número ímpar. Qual que seria? Desculpa, gente. Para o próximo número primo. Qual que seria o próximo? O número 3. Então, nós vamos dividir o 45 por 3, que dá quantos? Que dá 15. O 27 por 3, que dá 9. Agora, mais uma pergunta. Eu consigo ainda estar dividindo por 3? Consigo, né? Ambos os números ainda eu consigo estar dividindo por 3. Então, eu vou colocar o 3 novamente na mesma linha do 15 e do 9 e vou fazer a divisão. 15 divididos por 3 dá 5. E 9 divididos por 3 dá 3. Mais uma pergunta, consigo ainda, pessoal, tá dividindo por 3? Consigo. Um deles eu consigo, né? O 5 eu não vou conseguir, mas eu ainda, então, tenho que trabalhar com o número 3. Porque eu não posso dividir, por exemplo, por 5 e depois voltar pro 3.
Não pode, tá? Eu tenho que ir do menor para o maior sempre. Tranquilo? Vamos lá? Então, vamos colocar o 3 de novo na mesma linha do 5 e do 3. O 5, como eu não vou utilizar ele, o que eu vou fazer com ele? Eu vou baixar ele, eu vou só repetir. Nós vamos repetir o número 5 e o 3 divididos por 3 é equivalente a 1. E agora, eu consigo ainda estar dividindo por 3? Não, né? Agora não consigo mais. Então, qual que é o meu próximo número primo? Coincidentemente, é o número 5, tá, gente? Mas, por exemplo, aqui poderia ser um número que não é divisível por 3, poderia ser o 7. Eu ia tentar dividir por 5 e não ia conseguir. Eu vou mostrar pra vocês. Então, eu consigo estar utilizando o 5, daí ele vai dar 1. Então, eu cheguei 1 tanto no 90 e 1 tanto no 54. A gente já tem o resultado da conta? Não, pessoal. Ele está pedindo o máximo divisor comum entre 90 e 54. Aqui nós só conseguimos chegar até o 1. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar um giz de outra cor aqui, só para vocês verem. Eu vou marcar aqui os expoentes que foi divisível tanto por um número quanto pelo outro, tá? Então acompanhem comigo aqui como que funciona. O 2, ele dividiu o 90 e o 54? Sim, ele dividiu, porque na linha de baixo, se a gente for analisar, ele já mudou aqui os números, a gente não baixou eles. A gente só fez a diferença ali de 90 divididos por 2, que dá 45, e 54 divididos por 2, que dá 27. Então, para vocês não se perderem, um conselho que eu dou, sempre olhe a linha de baixo. Se a linha de baixo modificou, quer dizer que ele foi divisível, tá bom? Então, vamos marcar esse 2, porque ele dividiu, aqui embaixo mudou. A linha de baixo aqui mudou? Mudou, né? 45 foi para 15 e 27 foi para 9. Então, a gente vai marcar esse também. Aqui, nessa linha, mudou? Mudou, né? O do 15 foi para 5 e o do 9 foi para 3. E agora, nessa linha aqui, aqui embaixo mudou? Não mudou, né? O 5 ficou 5 e aqui só mudou. Então, esse a gente não pode marcar. Lembra que a prof disse lá no comecinho, que eu expliquei ali o que é decomposição? Ali eu falei que a gente só iria marcar os números, os expoentes, que fossem divisíveis por ambos os números que nós estamos procurando. Então, nós estamos marcando os números que foi divisível tanto pelo 90 quanto pelo 54. Tranquilo? Aqui, o número 5, ele foi divisível tanto por um quanto pelo outro? Não, né? Porque ele só dividiu o 5 aqui e o 3 já tinha acabado. Então, a gente tem esses 3 números. Eu vou mostrar para vocês como que dá para fazer e vocês vão ver qual que é o jeito mais fácil que vocês acham, tá? Primeira opção, vocês podem fazer 2 vezes 3 vezes 3. Por que isso? Porque aqui, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, é uma continha básica ali de multiplicação, né? Mas assim, se for um número muito grande, você vai ver que isso aqui vai ficar confuso, vai ficar difícil para vocês fazer. Aí vocês vê qual que fica melhor. Ou vocês dá para fazer assim, 2 vezes 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado? Porque eu tenho 2 vezes 3 aqui, né? Repetir 2 vezes o 3. Então, você pode fazer primeiro aqui o ao quadrado, que 3 vezes 3 é equivalente a 9, 9 vezes 2 é equivalente a 18. Aí você pode resolver primeiro ali o ao quadrado. Aí vocês escolhem para ver qual que é o mais fácil. Mas se vocês analisarem os dois, eu cheguei no mesmo resultado. Só não se esqueçam, pessoal, cuidado para não pegar o número errado, porque senão vai dar errado a operação. Tranquilo? Agora a prof vai fazer mais um exemplo com 3 números para vocês verem a diferença que dá a questão ali do tamanho, da dimensão que fica, tá bom? Eu vou só apagar aqui o quadro rapidinho. Então, vamos dividir agora com 3 números, tá? Vou pegar 3 números qualquer e nós vamos fazer a decomposição aqui com esses 3 números, tá bom? Vamos achar aqui então, vamos colocar aqui do ladinho, o MDC do número 20, número 20, do 28 e do 60, que seja.
Vamos procurar esses 3 números aqui, vamos fazer um MDC entre eles. Então, vamos fazer no mesmo percurso que a gente já havia feito com 2 números, tá? Só que a diferença é que vai ser com 3, ok? Então, o 20, o 28 e o 60. Vamos lá. Nós vamos fazer a divisão por qual número primeiro? Vamos fazer primeiro pelo número 2, né? Porque ele é um número par. E ambos os números são pares aqui, e o número 2 é o número primo, que é o que a gente está buscando aqui, né? Então, o 2 aqui. Eu vou fazer 20 divididos por 2, que é equivalente a 10. 28 divididos por 2, que é equivalente a 14. 60 divididos por 2, que é equivalente a 30. Ainda na linha de baixo, todos os números aqui estão números pares, então eu consigo estar fazendo a divisão ainda por 2. Tá? Então, vou colocar o 2 novamente, vou fazer novamente a divisão. 10 divididos por 2 dá 5. 14 divididos por 2 dá 7. 30 divididos por 2 dá 15, certo? Agora, pessoal, eu consigo estar dividindo por 2 novamente? Não, agora não tem como estar fazendo essa divisão. Para qual número que eu vou? Eu vou para o número 5, que se eu dividir aqui e aqui, já vai quase matar a conta? Não, pessoal. Eu vou para o número 3, que é o próximo número primo. E eu ainda consigo fazer uma divisão com o número 3 aqui, tá? Então, eu vou utilizar o 3 aqui. Vou baixar o número 5, porque eu não vou utilizar ele, eu não consigo dividir 5 por 3, lembrando, dá sim para fazer a divisão, só que ele vai dar um número com vírgula, e lembra lá no comecinho da aula que a prof falou que tem que ser números inteiros, não pode ser número com vírgula, então o resultado aqui daria um número com vírgula, tá? Eu vou baixar o 7 novamente também, porque também não dá para dividir com 3, e 15 divididos por 3 é equivalente a 5. E agora, eu consigo estar utilizando ainda o número 3? Não, né? Porque aqui eu tenho 5, 7, 5. Então, eu não consigo fazer uma divisão por 3. Eu vou pegar o próximo número primo. Qual que seria? O próprio número 5, né? Então, eu vou colocar o 5 aqui. 5 divididos por 5 é equivalente a 1. Então, aqui eu já cheguei ao resultado. Aqui o 7 eu não consigo dividir por 5, eu vou apenas baixar ele. E 5 divididos por 5 é equivalente a 1. A mesma coisa agora com o próximo número primo, que seria o 7. Então, pessoal, é bem importante vocês lembrar dos números primos, porque aqui ainda a gente está trabalhando com 7. Mas às vezes a conta aqui acaba em 11, vocês não lembram que esse número é primo, e daí vocês ficam ali batendo a cabeça até achar o número primo, sendo que o próprio número aqui é o número primo, tá bom? Então, o número 7 aqui e aqui o 1. Ok, cheguei aqui, né? Acabou a conta? Não, não acabou, né? Nós precisamos ainda fazer o quê? Marcar aqui os números que foram divisíveis pelos 3 e achar um MDC entre eles. Vamos lá, então? Aqui, pessoal, o 2, ele dividiu toda essa linha? Sim, ele dividiu tanto 20, 28 quanto 60, então eu vou marcar ele, né? O 2 aqui de baixo, ele dividiu toda essa linha aqui, do 10, 14 e 30? Sim, porque aqui ele foi para 5, aqui 7 e aqui 15. Então, sim, ele foi divisível por ambos os números ali. Esse 3 aqui, ele foi divisível por toda a linha? Não, né? O único número que mudou foi o número 15, que foi para 5, então não, a gente não vai marcar. O número 5, ele foi divisível por toda essa linha? Não também, né, pessoal? Porque ele dividiu apenas a primeira e a última aqui. O do meio, que é o número 7, ele não dividiu. Então, a gente não vai marcar o número 5 também. E o 7 é a mesma coisa, não iremos marcar. Aí, aqui não tem como fazer aquela opçãozinha que a prof falou, né? De ao quadrado e tudo mais. Ou você faz 2 vezes 2, que dá 4. Ou você faz 2 ao quadrado, que é igual a 4. A mesma coisa. Então, o MDC aqui de 20, 28 e 60 é equivalente a 4.
Vocês viram que a gente trabalhou com números grandes e o divisor comum entre eles é um número bem pequeno? Que loucura, né? Porque aqui, isso que ele está pedindo o máximo divisor comum, né? Então ele está pedindo o maior divisor comum entre eles. Você viu que a questão do tamanho dos números não importa, e sim como que é feita a decomposição? Legal, né, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo para essa aula aqui, tá bom? Vamos lá, então, pessoal, para o último exemplo de decomposição simultânea em fatores primos para o MDC, tá? Eu vou passar agora aqui com 4 números, só para vocês terem uma noção, para ver como que faz, tá? E depois que eu finalizar aqui a decomposição simultânea, nós vamos ver 2 propriedades do MDC, tá ok? Vamos lá? Então, vamos achar aqui, deixa eu pegar aqui um giz de uma outra cor. Vamos achar aqui o MDC do, sei lá, do número 15, do 27, do 30 que seja, e do 42. Vamos achar o MDC desses 4 números. O que nós temos que fazer? Qual que é o primeiro passo mesmo? Colocar os números aqui um do ladinho do outro, para nós estarmos fazendo ali a decomposição, né? Então, 30 e 42. Como podemos perceber, nós temos números pares, né? Então, nós vamos começar com o primeiro número primo, que seria o número 2, né? Então, vamos colocar aqui o número 2 do lado da linha aonde nós vamos fazer a divisão, né? O número 15 eu não consigo dividir ele por 2, então eu tenho que baixar. Ah, prof, você consegue sim dividir ele por 2? Sim, pessoal, eu sei que eu consigo dividir ele por 2, só que ele vai dar um número com vírgula. Se eu for dividir, ele vai dar 7,5. E lembrando, nós precisamos trabalhar com números inteiros, tá ok? Então vamos lá. O que nós vamos fazer então? Apenas repetir o número 15, porque eu não consigo fazer a divisão dele, né? O número 27 é a mesma coisa, não consigo fazer a divisão, eu vou repetir. O número 30 eu consigo fazer a divisão. 30 divididos por 2 é equivalente a 15, então ele dá 15. 42 divididos por 2 é equivalente a 21, então vou colocar 21 aqui. Ok, ótimo, pessoal. Chegamos ali à primeira divisão da primeira linha, né? Agora, aqui na segunda linha, a gente consegue ainda estar dividindo por 2? Não, né, pessoal? Se vocês pararem para analisar aqui, nós não temos nenhum número par, então não tem como fazer a divisão por 2, né? Agora, qual que é o número que nós vamos utilizar? Qual que é o próximo número? O número 3, correto? Que é o próximo número primo, então nós vamos colocar aqui o 3 do lado ali e na linha onde que nós vamos fazer aqui a divisão, né? Então, 15 divididos por 3 é equivalente a 5. 27 divididos por 3 é equivalente a 9. 15 divididos por 3 é equivalente a 5. E 21 divididos por 3 é equivalente a quantos, pessoal? É equivalente a 7, certo? Ok. Chegamos aqui a mais uma linha ali com as divisões, correto? Legal. E agora? Eu consigo ainda estar dividindo por 3, pessoal? Consigo, né? Porque eu tenho 9 aqui ainda. Então, o 9, ele ainda, eu consigo estar fazendo a divisão ali por 3, tá? Então, 3 é um divisor do 9, né? Então, o que eu vou fazer? Colocar o 3 aqui no lado, né? Vou repetir o 5, porque eu não consigo dividir ele por 3. 9 divididos por 3 é equivalente a 3. 5 divididos por 3 não tem como, ele vai dar um número com vírgula, então eu não posso. E 7 divididos por 3 também não consigo fazer a divisão. Ok. Eu ainda consigo fazer a divisão por 3, né? Porque eu tenho mais um 3 aqui. Então, eu vou colocar o próximo 3 e vou repetir as outras os outros números, né? O 5, 3 divididos por 3 é equivalente a 1. O 5 eu repito novamente e o 7 eu repito.
Ok, pessoal, chegamos aqui. E agora, o que eu tenho que fazer? Por 3 eu não consigo mais, né? Qual que é o meu próximo número primo? O número 5, né? Então, eu vou colocar o número 5 aqui do lado, na linha onde que eu vou estar fazendo ali a divisão, né? 5 divididos por 5 é 1. 1 eu já cheguei, então eu não posso fazer mais nada. 5 divididos por 5 é 1. E o 7 eu repito porque eu também não consigo fazer a divisão por 5. Agora, eu não consigo mais fazer a divisão por 5, mas sim eu consigo ainda estar fazendo a divisão por 7, que é meu próximo número primo. Então, eu vou colocar o 7 aqui e colocar aqui o 1. 7 divididos por 7 é equivalente a 1. Ok, nós chegamos aqui na decomposição, né, simultânea. Só que não é isso que ele está pedindo, ele não está pedindo apenas uma decomposição. Ele está pedindo o MDC de 15, 27, 30 e 42. O que significa isso? Ele está pedindo, então, o máximo divisor comum entre eles. Qual que é o máximo divisor comum entre eles? Aqui a gente vai analisar os expoentes aqui do lado e ver quais deles foram divisíveis por todos os números, tá? Então vamos lá. Na primeira linha, nós não conseguimos dividir o 2 por 15 e 27. Então esse 2 aqui ele não faz parte, eu não consigo estar pegando ele, né? Na segunda linha eu consegui dividir o 15, o 27, o 15 e o 21 por 3. Então, eu vou pegar o número 3 aqui, certo? Na segunda linha, eu também não consegui estar fazendo a divisão ali por 3 em todas as linhas. Por quê? Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. Eu só repeti eles. Eu não fiz a divisão. Então, esse 3 eu também não consigo pegar. O próximo 3 a mesma coisa, também não consegui dividir, então ele também não faz parte ali do máximo divisor comum. O número 5 a mesma coisa, eu também não consegui pegar ele, então ele também não faz parte. E o 7 também. Então o que sobrou? Apenas o 3, então a gente nem precisa fazer aquela multiplicaçãozinha que nós fazíamos, né? Aqui dos expoentes para chegar ao MDC. Então, nós já sabemos que o máximo divisor comum entre 15, 27, 30 e 42 é o número 3. Tranquilo, pessoal? Essa parte eu acho que ficou bem frisada aí para vocês na cabeça, né? Agora nós vamos estar trabalhando com duas propriedades do MDC. Eu vou explicar para vocês certinho como que funciona. Vou ler ali rapidamente para vocês terem uma noção para ver o que é essas duas propriedades. E aí na sequência eu já faço 2 exemplos de cada uma, tá ok? Vamos lá? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos lá as duas propriedades de MDC, tá? Vou escrever aqui para vocês primeiro. Propriedades do MDC. Legal. Então, assim, pessoal, como que funciona? A primeira propriedade, ela fala a seguinte coisa. O MDC entre 2 ou mais números primos é sempre igual a 1. Prof, não entendi, foi a nada, né? Vocês devem estar se perguntando aí. Então, assim, o que significa isso? Eu vou colocar aqui para vocês como P1, que é a primeira propriedade. Vou procurar aqui, vou perguntar para vocês qual que é o MDC de 5 e 7, né? Essa é a minha pergunta. Qual que é o MDC de 5 e 7? Se nós formos fazer pela forma da decomposição que nós acabamos de fazer, a gente vai ver que não vai conseguir fazer a multiplicação ali, né? Então, se eu for fazer aqui a decomposição, o meu primeiro número ímpar é o 5, meu primeiro número primo é o 5, vou ter que repetir o 7, e aqui eu vou ter que fazer por 7. Então, eu não consigo estar fazendo a multiplicação desses dois elementos aqui por conta que eu não consegui dividir nas duas colunas, né? Então, não tem como estar fazendo aqui. Daí você vai falar, nossa, prof, mas não existe
o máximo divisor comum entre números primos? Existe sim, tá, pessoal? Existe qual número? O número 1. Por quê? Porque se eu fizer 5 vezes 1, ele é igual a 5. E se eu fizer 7 vezes 1, ele é igual a 7. Então, o número 1 é o meu máximo divisor comum entre os dois números, tá? Entre o 5 e o 7. Então, aqui meu máximo divisor comum, o meu MDC, é o 1 entre o 5 e 7. A mesma coisa se eu fosse fazer com qualquer outro número primo. Por exemplo, o meu MDC é do número 2, do 5 e do 11, que seja, né? A mesma coisa, eu também não conseguiria. O meu máximo divisor comum, meu MDC entre eles, também vai ser o 1, do mesmo jeito que foi na parte de cima. Tranquilo, pessoal, essa parte? Em relação aqui, o que é os números, o que é a primeira propriedade aqui? Tranquilo, né? Então, assim, só uma observação, tá? A gente também pode estar trabalhando com o quê? Com os números primos entre si. O que significa isso, prof? Então, assim, dois números são primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles for igual a 1. Nossa, não entendi, foi a nada. Eu vou dar uma explicação aqui para vocês que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Ó, vou utilizar aqui o MDC que seja... Eu vou colocar aqui o número, sei lá, o 10, que é um número alto, né? E vou colocar o número 7. Vamos fazer essa decomposição aqui para vocês entenderem melhor? Então vamos lá. O 10 e o 7. Meu primeiro número aqui primo é o 2, né? Vai dar 5, vou ter que repetir o 7 porque eu não consigo tá fatorando ele ali, né? Aí meu próximo número primo é o 5, que vai dar 1, vou ter que repetir o 7, que vai dar 7, que vai dar 1 aqui, ok. Vocês conseguem analisar aqui que eu também não consegui fazer a divisão do 2 pelo 7? Eu só consegui fatorar o 10? Então, aqui, por mais que o 10 não seja um número primo, ele acaba sendo primo entre os 7. Então, eles são primos entre si, porque eu não consegui estar fazendo a decomposição ali entre os dois números. Então, qual que é o meu máximo divisor comum entre eles? O número 1, porque eu consigo fazer ali o 10 tanto pelo 1 quanto pelo 7. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, o número 1. Vamos a mais uma lá, então, pessoal, para a segunda propriedade do MDC, tá? A segunda propriedade, ela diz a seguinte coisa. Se A é divisor de B, então o máximo divisor comum de A e B é igual a A. O que significa isso, prof? Não entendi, foi a nada. Vamos lá, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, P2, como fosse a propriedade 2, né? Eu vou procurar o MDC entre 6 e 18. Dois números pares aqui, né? Dois números comuns. Como que eu consigo ver, sem fazer pelo método de decomposição, qual que é o meu máximo divisor comum entre eles? Olhando aqui, a gente já consegue perceber o quê? O 6, ele é divisor do 18, certo? Ou não? Sim, pessoal, claro que é divisor do 18. Porque o 18 é dividido por 6, que dá 3, que dá resto 0. Se dá resto 0 é porque o 6 divide. Ou seja, o 6 é divisor de 18. Nossa, prof, ficou confuso isso. Não, pessoal, não ficou. Eu vou explicar aqui pra vocês, ó. Se eu fizer 6 vezes 3, ele vai dar 18. Então, se eu fizer 6 vezes 3, ele vai dar 18, certo? Então, vamos lá, ó. 6 vezes 3, ele dá 18. Ok? Então, o 6, ele é o meu MDC, meu máximo divisor comum entre o 6 e o 18. Ah, não entendi ainda do mesmo jeito. Então, vamos lá, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos colocar aqui o 6, como a prof falou ali, né?
como A e o 18 como B. Lembra que eu falei que o meu MDC de AB é igual a A? Então aqui você consegue analisar, ó. O meu MDC de AB é igual a A. Qual que é meu A aqui? Aqui, correto? Então, esse é o meu MDC. Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender essa parte? Não, prof, não consegui compreender ainda, ficou difícil de entender. Vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer... deixa eu ver qual. Sei lá, vamos colocar o MDC de... 12 e 24, por exemplo. Né? Meu MDC de 12 e 24. Aqui nós conseguimos perceber que se eu for fazer aqui a minha decomposição, né, ali simultânea, que se eu fizer 12 vezes 2, ele vai dar 24. Então, quer dizer que o meu AB é igual a A. E qual que é meu A? O 12. Conseguiram compreender aqui, pessoal, como que funciona? É bem tranquilo, dá para entender. Posso fazer vários outros exemplos aqui para vocês entenderem o que é, tá? Essas propriedades é bem legal de você estar utilizando elas para vocês não perderem muito tempo em prova, sabe? Se vocês conseguirem captar isso aqui de início, seria show de bola. Então, pessoal, a nossa revisão sobre MDC, decomposição simultânea em fatores primos, seria isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que é ali a questão do MDC e a decomposição simultânea, tá bom? Até mais!